Aleluia. Dia pastor da comunidade, vamos fechar os nossos olhos. Aleluia. Meu Deus, amado Pai, estamos, Senhor, mais uma vez agradecendo, Pai, por tudo aquilo que tem contribuído, Senhor, com a obra, porque a obra é tua. É o Senhor que movimenta tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Humildemente, Senhor, eu estou pedindo para que o Senhor abençoe a todos aqueles que puderam contribuir, aqueles que não puderam, Senhor, abençoa de igual forma. Deus, que o Senhor abençoe aqueles que não puderem estar conosco aqui hoje, que a tua mão poderosa venha alcançá-los aonde eles estiverem. Senhor, tu bem sabe do nosso coração, tu sabe, Senhor, o quão difícil para nós é pedir dízimo e oferta. Tu bem sabe que o nosso coração jamais esteve, Senhor, depositado, Senhor, nos bens materiais, mas tudo para a tua casa, Pai, que teu nome venha ser glorificado. E pedimos a tua bênção sobre cada dizimista, ofertante, e aquele, Senhor, que também não tem, venha prosperar, venha cuidar, venha guardar, venha apagar os caminhos, Deus, e que testemunhos sejam dados, Senhor, para que os lagares sejam, Senhor, transportantes, Pai, que a medida venha sacudida, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Faça, Senhor, o que querer e a tua vontade, Senhor, não só nas finanças, mas na saúde, Pai, aleluia, no trabalho, Deus, em todas as áreas da vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãos, pelo ver para que abram as suas Bíblias em Êxodo 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Amém? Amém. Pode tomar os ossos da sede. Aqui é a instituição, ou foi a instituição da Páscoa. Nós queríamos, na sexta-feira, evento. Mas nós estávamos conversando, eu e a pastora, acredito que a partir do ano que vem, nas sextas-feiras santas, seria interessante a gente fazer um culto. Porque para trazer a memória não só o dia da Páscoa, mas a partir da sexta-feira santa, a representação da sexta, do sábado e do domingo. Porque aqui nós vimos aqui e lemos
Não pelas datas, querido, porque as datas judaicas são diferentes das nossas. Não vamos nos apegar às datas, mas no contexto de tudo, para que nós possamos entender que essa instituição é um modelo do que viria a ser cumprido, ou que se cumpriu em Jesus. Como nós vemos aqui, tirando as datas, entendemos que o Senhor é aquele que falou. Fala aí da congregação. Passando-se aquelas datas, o qual o Senhor disse: reúnam-se as famílias, e se a família for pequena, então que ela junte-se ou una-se a outra família maior e consumam um cordeiro ou um carneiro. Aqui está falando do cordeiro. E é esse cordeiro aqui, o qual foi imolado, o qual seria imolado. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. E assim alcançareis o quanto basta de um cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Nós sabemos que um cordeiro imolado é aquele que não teve defeito, é aquele que não teve pecado. Desde a instituição da Páscoa, o Senhor já vinha dando orientação ao povo a respeito desse cordeiro. Macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito, e guardareis até o 14º dia, fora as datas, o qual eu falei antes. E todo o ajuntamento da congregação o imulará no crepúsculo da tarde. Esse imular no crepúsculo da tarde é o que nós precisamos entender também diante disso. Porque no crepúsculo da tarde é que foi morto ou foi imolado o nosso cordeiro sem defeito. Foi no crepúsculo da tarde. E por quê? Porque havia uma promessa a respeito desse tempo. Havia uma promessa a respeito de qual seria o número. Havia uma promessa de que ele deveria ser sem defeito e no crepúsculo ser imolado. Tomarão o sangue e porão sobre as ombreiras da casa, as vergas da porta, e nas casas em que comerem. Naquela noite, aleluia, comerão carne assada. Eu preciso dizer aqui: o Senhor é aquele que criou os gaúchos. Aleluia. O Senhor é aquele que disse assim: esses gaúchos estão cientes do que é para fazer, porque está na Bíblia. Comerão carne assada, o mais conhecido churrasco. Está aqui escrito, querido, e é Bíblia. Então, diante disso, eu quero que comam carne assada, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Pães asmos, queridos. A Bíblia, quando fala em pães asmos, é pão sem tempero. Para que nós não viemos, ou aquele povo não viesse se contaminar. Lembra quando Jesus disse aos discípulos: não se contaminem com o fermento dos fariseus, com o fermento dos saduceus. Ou seja, ele estava falando daquela doutrina no qual contamina o homem. Então, o que o Senhor estava dizendo: que não façam um churrasco, comam uma carne assada e comam pão asmos. Ou seja, não se contaminem com o que vocês viram e viveram no Egito. Deixem esse passado para trás. Deixem isso tudo que ficou para trás, esses costumes egípcios, isso não nos pertence mais. Por isso, os pães asmos e as ervas amargas, a alface romana, o qual tem um talo amargo, raízes fortes. Quem gosta de chicória, a chicória ainda está aí, ainda é uma dessas ervas amargas. Agrião, comemos mais chicória. Que Deus nos abençoe a chicória, nós somos gratos. Mas ervas amargas, por que ervas amargas? As ervas amargas, elas têm um significado espiritual. Ela simboliza o amargo do pecado, da escravidão do qual foi vivido lá, do qual a Páscoa celebrada é a libertação daquela escravidão. Por isso essas ervas amargas. Porque Êxodo 5 vai dizer que Moisés chega a Faraó e diz: Faraó, deixa o povo ir celebrar, deixa o povo fazer festa, deixa o povo ir prestar um culto a Deus. E ele diz: não tem como, não vão sair daqui,
Moisés disse assim, ó, Senhor, nós precisamos ir. Então falou a Faraó, deixe seu povo ir para que celebre uma festa para Deus no deserto. A Páscoa, querido, eu estou entrando vamos dizer, numa introdução para que nós cheguemos ainda no domingo. Aqui ainda é uma introdução daquilo que deveria ser ou que foi a morte do Senhor Jesus. A instituição da Páscoa aqui, ela acontece depois das 10 pragas. E nós vamos ver que esse contexto aqui, ele se cumpre em Jesus. Essa festa, esse momento pascal, querido, é um momento de libertação do povo da escravidão. É um momento de libertação do povo daqueles que o aprisionavam. É uma libertação daqueles que não queriam que o povo fosse celebrar uma festa, o qual nós estamos fazendo aqui, a Ele, aquele que vive e reina para sempre. Então, andando um pouco mais, querido, nós chegamos então em Mateus. Não preciso abrir a vossas Bíblias, mas apenas isso. Feito então esse apanhado a respeito da instituição da Páscoa, a Bíblia vai dizer que o povo, quando se liberta, come a carne assada, come os pães asmos, come as ervas amargas, passadas as pragas, então eles seguem para a terra prometida. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ficou instituído por Deus para que nós viéssemos a passar de geração em geração a respeito do significado da Páscoa. E por muitas vezes a gente ouve e vê, chegou a Páscoa, vamos comprar ovinho, vamos comprar chocolate, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, e o verdadeiro sentido. Nós não podemos esperar que nas escolas eles irão ensinar. Nós não podemos esperar que a sociedade vai ensinar. Ou nós ensinamos na igreja, ou nós ensinamos dentro de casa aos nossos filhos a respeito da verdadeira Páscoa, querido. E do verdadeiro sentido da sexta-feira. E do verdadeiro sentido do domingo. Dito isso, nós entendemos que aqui em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26. Nós vamos caminhando até chegarmos à morte de Cristo e à ressurreição. Em Mateus 26, a partir do versículo 36, Jesus está no Getsemane. Jesus está no Getsemane. E ele então, antes de ir para a cruz, ele vai orar com os seus discípulos. Mas por que no Getsemane? A Bíblia vai dizer assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Em Lucas 22, ele diz assim, chegando a esse lugar escondido, Jesus lhe disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou. A pastora deu no início cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Aqui começa
aquilo que era sombra no Antigo Testamento começa a se cumprir em minha existência. Todo o sacrifício de Jesus. Então eles entram no Getsemane. Getsemane está falando de um jardim. A Bíblia fala de 3 jardins: o jardim do Éden, o Getsemane e o jardim onde Jesus foi sepultado. Então eles vão e oram. E quando Jesus diz assim: orai para que não entreis em tentação, o que ele está falando aqui? Ele está se referindo à tentação do jardim do Éden. Ele está se referindo àquela tentação que o homem passou lá. Aquela tentação ao qual Eva e Adão não resistiram. Por isso que ele está falando aqui: orai para que não entreis em tentação. Porque lá naquele primeiro jardim eles foram tentados, a carne é fraca e eles cederam. Eu estou fazendo a introdução para que nós possamos entender a história toda até chegar na ressurreição. Então o Senhor continua a dizer a eles, para que eles possam então permanecer firmes naquilo que o Senhor havia dito. Permanecer firmes diante daquilo que eles haviam já sido alertados da parte de Deus. Haviam já sido alertados de que o cordeiro seria imolado, eles já sabiam. E no Getsemane então começa a agonia do Senhor. No Getsemane então começa aquele sofrimento do Senhor. No Getsemane começa então o cordeiro ser preparado para ser imolado. A instituição da Páscoa, conforme nós lemos, as famílias se reuniram para imolar ele. E Jesus, sabendo que ele seria morto, ele vai e ora com seus discípulos. E ele alerta: não caia em tentação. Eu sei que eu vou ser imolado, mas permanece orando comigo, permanecem firmes comigo. A Bíblia vai dizer que quando ele entra nesse jardim, ele diz o seguinte: Pai, se possível, passar de mim esse cálice, sem que eu beba. Assim eu faço. Mas se não, que seja da tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Momento de agonia e de tristeza. Momento de agonia, de tristeza e sofrimento dentro do jardim, quando ele estava sendo preparado para ser imolado. Tamanho é o sofrimento que Jesus passou. Então ele prossegue falando aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Presta atenção no que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Nós vamos chegar a essa morte a qual o Senhor Jesus está se referindo. Triste é o triste tudo para o Senhor. Saber que seria morto, maltratado, imolado, judiado e sem pecado. Então ele disse: Pai, se possível, passe por mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E os discípulos que estavam com ele, ao invés de orar e permanecer firmes, estavam adormecendo. A Bíblia vai dizer que os seus olhos estavam pesados e cansados. Muitas vezes nós, queridos, somos esses que estamos com os olhos pesados e cansados. Aleluia, Jesus. Muitas
muitas das vezes nós somos esses que estamos pensando no nosso cansaço, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. E esquecemos que Ele é quem nos chama à oração. Pois foi Ele que chamou os discípulos, eu quero três, só três comigo. Dentro desse nível, querido, de chamado, o qual o Senhor chama para a oração, querido, há um nível de intimidade. Aleluia, Deus. Não, mas o Senhor não faz acepção de pessoas, isso é para a salvação, querido. Mas para a oração Ele faz. Porque Ele chama três. E um é aquele que Ele tem mais intimidade, que Ele dorme e deita no peito dele. Talvez nós, em alguns momentos, poderíamos ser esse que deita no colo do Senhor. Estamos cansados. Ficamos a um tiro de distância. Assim como aqueles que adormecem quando o Senhor chama. Aqui ele ainda não havia sido sacrificado. Ele não havia ainda sido imolado. Por isso que sexta-feira é um dia de reflexão. Por isso que nas sextas-feiras é bom ter culto. Porque tudo é para trazer a memória. Hoje nós vamos fazer a ceia. A nossa ceia é sempre no segundo domingo. Mas hoje foi interessante, porque eu disse assim, nós precisamos refletir, entender e trazer a memória o verdadeiro sentido. Porque se nós entendemos o verdadeiro sentido do que nós estamos fazendo aqui, querido, tudo vai fazer sentido na nossa vida. Porque se nós não entendemos o que estamos fazendo aqui, ou o que estamos fazendo nessa vida, nada faz sentido, querido. Toda vez que nós podemos nos acordar, levantar e fazer alguma coisa para ajudar alguém, nós estamos entendendo o verdadeiro sentido da morte e morte de Cristo. Isso é o Evangelho, querido. É quando nós somos confrontados e a nossa mente começa a raciocinar e nós começamos a pensar: o que eu estou fazendo? Ou o que eu posso fazer? Ou o que eu preciso fazer? Senhor, se possível, afasta de mim esse caso. Mas que seja feita, Deus, a tua vontade, aleluia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então chega o dia da morte do Senhor. Chegamos então em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Lá se foi o resumo. O que a gente precisa, queridos, é deixar o Senhor fluir. Amém. Aleluia, Jesus. Quando eu digo assim, que todos têm condições, e quando chegar alguém, dar uma palavra, ou trazer uma palavra, aquela que está no teu coração, porque às vezes a gente, claro, alguém precisa ter um esboço, mas quando a gente é dirigido pelo Espírito, Ele vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Pai, mas deixa conosco o Espírito Consolador. Ele vai conduzir a toda a verdade que é. Por isso que eu digo que a nossa boca fala daquilo que está cheio de coração. Não te preocupe, querido, quando for falar com alguém a respeito do Senhor Jesus. Só fala aquilo que está no teu coração, fala aquilo que você está vivendo. Fala aquilo que você está sentindo. Chegamos em Mateus capítulo 27, no versículo 45. E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Esse horário aqui
Ele é um horário judaico, um horário dos judeus. Hora sexta vai dizer que é meio-dia. E hora nona vai dizer que é 3 da tarde. Nesse período de meio-dia a 3 da tarde, houve trevas. Houve trevas. As trevas simbolizam juízo e ira divina. O julgamento de Deus sobre o pecado, semelhante às pragas lá do Egito. Nós não lemos sobre as pragas, nós lemos sobre a instituição da Páscoa. Mas é conhecido de todos a respeito das 10 pragas. E numa delas houve escuridão. Então, essa escuridão que houve do meio-dia às 3 da tarde foi isso que aconteceu. Foi o juízo e foi a ira de Deus sobre o pecado. Jesus assume o pecado da humanidade. E por isso ele sofre na cruz. Assumir os nossos pecados. Pecados que ele não cometeu. Mas que nós todos os dias deveríamos participar da ceia. Nós deveríamos todos os dias trazer a memória o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Porque Ele se deu pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Então a Bíblia vai dizer que por volta da hora nona, 3 horas da tarde, em alta voz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Para o nosso sofrimento do Senhor Jesus. Lembra que no Getsemane ele disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui o Senhor Jesus morreu. Aqui o Senhor Jesus morreu. Por que aqui, pastor? Corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, querido, o nosso espírito vai dizer em Eclesiastes 12: vai ao Pai, vai a Deus, aquele que nos deu espírito. A matéria é aquela que vai ao pó, pois do pó das viemos, e a alma é aquilo que vai ser julgado. A alma é aquilo que volta, a alma é aquilo que vive. Por isso que a nossa alma ela é eterna. Por isso que nós somos eternos, querido. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa alma. E Jesus vai dizer: Senhor, por que me desamparaste nesse momento? Por causa do pecado, Senhor? Sim, porque o Senhor Deus não compactua com o pecado. E aqui Jesus morreu, querido. Então, quando nós morremos, a nossa matéria vai para o corpo que nós viemos, e o Espírito volta para Deus, porque Ele é que nos deu, e a alma nossa era eterna. Por isso que o inimigo das nossas almas, por isso que o inimigo das nossas almas, ele tenta, ele procura, ele anda ao derredor. Por causa do quê? Da nossa alma. Porque se nós morrermos espiritualmente, a nossa alma vai entristecer, vai adoecer, nós vamos entrar na depressão, e da depressão, a depressão profunda, e da depressão profunda o câncer, e daí vem outros males, então a alma está morta, considerada morto. Nesse momento aqui, Jesus morre. Mas Jesus, ele foi tão perfeito o que ele fez, tão perfeito, que Isaías já havia previsto isso. Isaías já havia, ou melhor, profetizado sobre isso. Isaías 53 vai dizer assim, a partir do versículo 2: porque foi subindo como redondo, perante ele, aleluia, e com raiz de uma terra seca,
não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem é homem esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia. Glória ao teu E o nome. que nos chama a atenção, então vamos para o versículo 10 desse mesmo capítulo, que diz assim: todavia, o Senhor agradou no erro de Jesus, fazendo-o enfermar. E aqui está a prova, querido. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, agradou ao Senhor, no ele fazer enfermar. Quando ele der a sua alma por oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a sua vontade do Senhor proverá nas suas mãos. Aleluia, Jesus. Agradou a Deus entregar Jesus. Quando Jesus entregou a sua alma, porque ele disse: eu quero que separasse. Nesse momento, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. E a gente para e fica pensando: quantas coisas boas nós temos feito, quantas coisas boas através da nossa vida nós fizemos, quantas coisas boas através das nossas vidas nós também podemos fazer. Mas a gente quer assim, que nós podemos fazer mais. O sacrifício já foi feito. Aleluia, Jesus. Nós precisamos nos esforçar. Não nos sacrificar, porque o sacrifício Jesus já fez. Aleluia. Nos esforçar em trazer a memória o que ele fez e então procurar em nós fazermos algo para ajudar o próximo. Tudo aquilo que foi dito aqui, é o que nós temos como entendimento e chamado para a nossa vida. Ajudar quem precisa. Que nós não venhamos em nenhum momento desprezar quem está por aqui. Muita gente, eu já disse, repito e vou continuar dizendo. Talvez vai entrar pessoas ali que eu, Adriano, não pastor, eu, Adriano, não queria que entrasse. Eu, Adriano, queria que ficasse lá onde está. Mas quando nós entendemos o verdadeiro sentido, então eu, Adriano, entendo que eu preciso mudar. Qualquer que entrar ali, eu tenho que amar o Senhor. Aleluia. Eu tenho que ter misericórdia com o Senhor, ter misericórdia diante de mim. Eu tenho que entender o que Ele está passando para que eu, sendo então movido pelo Espírito, possa ajudar Ele. Por quê? Porque há uma alma. Então eu preciso entender que o inimigo das nossas almas vai fazer com que essa pessoa fique lá fora. Mas o Senhor entregou a sua alma para que nós viéssemos ter vida eterna dele. Então esse que entrar, independente do que ele
Ele fez e como Ele está. A alma dele é preciosa para o Senhor. A alma dele. O que ele fez? Se ele errou diante dos homens, é com a justiça, não é conosco. Se ele errou diante de Deus, é com Deus, não é conosco. O Senhor é quem perdoa os nós. Então entendemos o verdadeiro sentido, o qual o Senhor Deus, Ele não atenta. Ele não atenta. É contra o pecado. É como o Senhor é contra o pecado. Nós também somos contra o pecado. Mas amamos o pecado. É uma alma. Assim como é uma alma que o Senhor é aquele que deseja, nós também vamos desejar. Nós também vamos desejar, querido. Diante disso tudo, chegamos então no capítulo 20 de João, e no versículo 19, é que caminhamos para o final. Entendendo isso tudo que o Senhor passou de sexta-feira até domingo, chegamos então na sua ressurreição agora, que é o dia do domingo. Porém, entendemos que, como eu falei no início, a viração do dia do judeu é diferente da nossa. A viração do dia do judeu é às 6 da tarde. A nossa é meia-noite. Por isso a Bíblia vai dizer que João 20, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Se nós entendemos que o Senhor ressuscitou e vive dentro de nós, nós não vamos ter medo dos judeus, porque estamos guardados dentro da casa por Ele, cuidados por Ele, guiados por Ele, e então sendo instruídos por Ele. E é Ele que diz: paz seja convosco. Aleluia. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se os discípulos. Portanto, ao verem o Senhor, disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai que enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aqui interessante, querido, que nesse momento que o Senhor Jesus, após ressurreto, deu a eles, ou disse a eles: recebei o Espírito Santo. No versículo anterior está dizendo o porquê que ele disse. Jesus outra vez disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se eu entendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, habita entre nós, recebemos nós o Espírito Santo, Ele está nos dizendo: Pai, porque assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aleluia. Esse é o verdadeiro sentido, meus queridos, da ressurreição de Deus, de Jesus, é para que nós entendêssemos e recebemos o Espírito Santo, entendemos a ressurreição dele, que ele diz: vai, querido, vai, prega o Evangelho, porque eu ressuscitei e vós também estão comigo, onde eu estiver, estejais vós comigo. Vão, querido. Eu preciso entender e trazer à memória o verdadeiro sentido, querido, e entender que o Senhor a todos sem exceção, Ele está dizendo para nós: vamos, vamos. E o Senhor é aquele que está dizendo para nós que nossa caminhada, ela está recém começando. A nossa caminhada está recém começando. E nós vamos juntos prosseguir. Por quê? Porque nós entendemos: Senhor, sem Ti nada nós podemos fazer, mas contigo, Senhor, nós vamos vencer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos
Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Cristo em mim, a esperança da glória. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Se entender, querido. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o. É verdade, isso me deu comigo. Quando nós colocarmos a contagem ali, embaixo vai estar escrito: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas a Bíblia está escrito assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em vós. É isso, né? Aí eu vou explicar quando nós tivermos ali escrito: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque é em mim e não em vós. Nós estamos sem essa outra pregação, mas que nós entendemos que hoje em dia é a resposta. Aleluia. Que Ele é o único que morreu, ressuscitou e ainda vive. Que nós devemos ter vida eterna. Amém? As palmas do Queridos, vamos à nossa ceia. Pedir para a pastora segurar a sua. É que a queridos, nós passamos um pouquinho do horário, mas não tem problema. Não tem problema porque quando nós estamos sendo envolvidos e direcionados por Espírito, nós não podemos ter pressa de sair da presença do Pai. Aqui nós temos lugar e costume não tirar ninguém da mesa. Crianças podem participar? Podem. Quem não pode participar, pastor? Não sou eu que vou dizer. É Cristo. Porque o sangue derramado, vertido na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que é para remissão, é perdão de pecados. Então todos nós precisamos participar da ceia. Para que o Senhor venha nos perdoar e nós possamos entender esse sentido que é o pão e o cálice. Então você, querido, fique na liberdade, desde que você tenha consciência do que é e do que representa essa ceia do Senhor. Quando a Bíblia diz assim: examina-se o homem a si mesmo, não é para examinar o seu pecado, porque nós somos os piores a reconhecer os nossos pecados. Porque muitas das vezes aquilo que nós não achamos que é pecado, nós já estamos pecando. Mas quando a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo, é para ver se ele está entendendo o verdadeiro sentido que o pão representa o corpo de Cristo, o cálice representa e simboliza o sangue de Cristo, e o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Então eu preciso examinar se eu verdadeiramente entendi e estou entendendo isso. Porque examinar o pecado, querido. Talvez na hora da ceia a gente esteja dizendo: aquele lá está tomando indignamente, a gente já está acusando sem saber o que a pessoa está passando ou por que a pessoa está ceando. Então aqui, querido, não tem exclusão. Bem pelo contrário, há uma inclusão para que você participe da ceia do Senhor. Eu vou pedir ao pastor aqui, olha, e ao pastor que olha. Querido Deus, amado Pai, aqui está, Senhor, esse pedaço de pão simbolizando o teu corpo, Senhor, que foi moído, Pai, que foi rasgado, que foi dilacerado por amor a cada um de nós. Consagramos a Ti, ó Pai, porque entendemos que Tu és, Senhor, a vida que habita dentro de nós. E que ao comermos esse pão, Senhor, possamos fazer parte, Senhor, e ter parte contigo, em nome de Jesus. Amém. Amado.
Pai, eu sei que entre nós há enfermos, há pessoas com poderes, não como o paganismo, Senhor, não como uma idolatria, mas sabemos que Tu é poderoso, Senhor, para sarar e para curar, Senhor. Aleluia. Esta noite, Senhor, aquele que entre nós aqui estiver enfermo, Senhor, ou aqueles que não puderam vir, que estão em casa devido a enfermidades, ao partilharmos desse tipo de uva, Senhor, Santo, o sangue de Jesus derramado na cruz, Senhor, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, Senhor. Que somos muitíssimos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Leva-me, amém, a todas as alturas, que ouça tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus encheu meu sangue, tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele. Eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje vamos. O que eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Comamos o pão. Por outro caso, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tomamos o cálice. Tem liberdade para orar aqui. Aleluia. Estamos lá. Fala de tua justiça,
Aleluia. Amém. Amém, família? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos os nossos avisos da semana. Terça-feira temos oração aqui na igreja. Toda terça-feira estamos aqui a partir das 19h30 até as 20h30. Somente oração, nos ajoelhamos e falamos, pedindo a proteção do Senhor e as nossas petições, somente oração. Quem sentir no coração de estar aqui com a gente, será muito bem-vindo. E domingo, o culto às 18h30. Se tiver mais algum evento no meio da semana, a gente vai estar postando. Amém? Amém. E traga mais um. Traga mais um. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer, falar? Não? Amém? Vamos colocar em pé. Grato a Deus. Grato a Deus. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo que nós vivemos aqui. Obrigado pelo teu Santo Espírito, pelo teu mover. Obrigado, Deus, por trazer alegria no nosso coração, certeza, Senhor Jesus, convicção, Pai, fé, ousadia, graça, Senhor Jesus, para que possamos, Deus, sim, permanecer firmes, Pai, na rocha do Senhor, rocha da palavra e do teu santo nome, Pai. Nós queremos, sim, estar sempre fazendo a nossa vontade, o teu querer, e na nossa mente termos gravado, ser convictos, termos a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor é conosco. Somos gratos pelos teus feitos na cruz do Calvário. Trazemos, sim, todos os dias entendimento, Pai, do que o Senhor fez por nós, Senhor. Agora, Deus, queremos te agradecer, Pai, pela restauração da saúde, Pai, do Mateus, Pai. Obrigado, Deus, porque ele vem evoluindo a cada dia. Temos a certeza, Deus, que o Senhor é o Deus que já entrou com providência. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que restaura. O Senhor é Deus que renova, Senhor. Assim, Deus, como o Senhor abençoou, Pai, e curou o Mateus, Senhor, nós temos a certeza e convicção, Deus, que o Senhor já tem passado tua mão curadora sobre o presbítero Jonas, Senhor Jesus. Deus, tira tudo desconforto, Pai, tira tudo aquilo que não provém de ti, tira a fé, Senhor Jesus. Renova as suas forças em que ele possa sentir, Deus, que ele é amado por ti. Deus, da mesma forma, Pai, eu oro, Deus, em favor da minha mãe, Senhor, para que o Senhor venha, Deus, cuidar da sua saúde, Pai, venha cuidar, Senhor Jesus, dos seus órgãos internos, Senhor Jesus, que o Senhor venha cuidar da sua saúde, Pai. Coloca, Deus, mais saúde na vida dela, que ela possa, Pai, levantar, Senhor Jesus, e glorificar o teu santo nome, fora ela, Deus, em pé, para que ela possa, Deus, sim, continuar fazendo os afazeres dela, Pai, e glorificando, Deus, o teu santo nome. Pai, muito obrigado por cada um que aqui esteve, Senhor. Continue, Deus, conosco nessa semana, Pai, nos abençoando, continue nos falando conosco, e o teu nome vai ser glorificado em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Faça as suas mãos, queridos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, amém, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, nos dê uma boa semana, em nome de Jesus.